caros alunos, estudantes das escolas agrícolas estadual do Brasil. Pois bem, nós estamos aqui novamente para prestar alguns esclarecimentos a esses alunos que desejam contar seu tempo como tempo de serviço para aposentadoria ou coisas afins. Nós encontramos aí dentro dessa celeuma algumas dificuldades. A primeira delas é que a contemplação desse tempo de trabalho, desse tempo de serviço, é das escolas agrícolas federais, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro disso aí, a gente vai fazer uma contagem de tempo e automaticamente nós vamos equiparar, que as causas, o estudo, o tempo de horário, o trabalho, as atividades são as mesmas. Então nós vamos fazer uma equiparação. E para isso a gente precisa recorrer judicialmente. Mas primeiramente nós temos alguns caminhos a seguir. Primeiro, nós devemos contar para cada um de vocês que o Decreto-Lei 4.073, de 30 de janeiro, ele é de 1942, ele consta em seu artigo 66, que esse é um decreto federal. Então nós vamos basear nesse decreto, certo? Nesse decreto, que é um decreto estadual, que é uma lei orgânica do ensino industrial, que automaticamente equivale e equipara-se às escolas agrícolas. O único detalhe é que a nossa escola, a Escola Agrícola Estadual dos Estados, ela não contempla o pagamento ao INSS, do benefício ao INSS. Não recolhe tributos ao INSS, certo? Então nós vamos solicitar uma equiparação. Por quê? A nossa atividade, a atividade da Escola Agrícola dos Estados, ela não difere da Escola Agrícola Federal, Então, o artigo 66, ele fala: o ensino industrial das escolas de aprendizado será organizado e funcionará em todo o país, com observâncias das seguintes prescrições. Quer dizer, ela também requer a um outro decreto que prevê a remuneração. Então ele é remunerado ao aluno. Em seu inciso 6º desse mesmo artigo, ele fala: o ensino será dado dentro do horário normal de trabalho dos aprendizes, sem prejuízo de salário para todos estes, certo? Então esse é o problema, Os recursos também, em seu inciso 6º, ele fala também que os recursos de aprendizados terão a duração de 1, 2, 3 ou 4 anos ou mais, certo? O que acontece? A escola agrícola tem a duração de 3 anos, então está dentro da lei federal, Então esta é a situação. Porém, nós precisamos apresentar, quando da entrada em juízo dessa petição, quando você for entrar em juízo solicitando o seu direito, para peticionar o seu direito junto à instituição federal, você terá que levar a contrapartida, porque você não foi remunerado, mas terá que ter a contrapartida. E essa contrapartida, ela virá através de informações de professores, declaração de professores, declaração de outros alunos que estudaram junto com você e comprovam, que você recebeu como contrapartida a remuneração, Você recebeu alimentação, você recebeu nesta alimentação almoço, janta, café da manhã, e que você recebeu também lavação de roupa, e outras contrapartidas que você irá declarar. Como também você não pagava água, não pagava luz,
né? Isso aí será comprovado através das testemunhas que irão declarar para você a parte, pode ser declaração, como já confirmei, de professores ou de alunos. Mas isso é uma etapa que você verá mais à frente, né? Antes tem alguns procedimentos a serem feitos. Por que está criando esse problema aí e não está sendo em alguns locais onde os alunos estão ingressando com ações judiciais, está sendo indeferido? Porque eles não estão conseguindo comprovar essa contrapartida. E segundo também, né, a gente sabe que quando criou as escolas no estado de São Paulo, teve um decreto número 7.887, ele é de 1963. Ele instituiu as escolas agrícolas em torno, principalmente as escolas agrícolas, esse decreto é um decreto do estado de São Paulo, eles instituíram as escolas agrícolas do estado de São Paulo, né? E algumas delas, inclusive Miguelópolis, também de Franca, Santa Rita do Passa Quatro, e inclusive nesse decreto consta também a Escola Agrícola de Igarapava. Porém, os criadores dessas escolas não contemplaram especificamente, não deixou claro o fornecimento dessa contrapartida, que a escola iria fornecer aos alunos alimentação, né, almoço, janta, café, e iria fornecer funcionários para lavação de roupa, fornecimento de água, luz nos alojamentos e inclusive pernoite. As pessoas iriam fornecer alojamento para esses alunos, que isso seria um pagamento, seria a contrapartida. Precisa comprovar essa contrapartida, porque nesse decreto não veio especificamente isso aí, e foi esse decreto que criou a escola agrícola, inclusive da cidade de Igarapava, certo? Pois bem, outro problema que a gente está vendo aí é no fornecimento da certidão da escola agrícola. A escola agrícola de Igarapava, ela tem fornecido certidões, né, certidão para os alunos. Os alunos têm requerido as certidões. Só que, porém, as primeiras certidões que eles forneceram, até ali por volta de 2010, mais ou menos, né, 2008, 2010, eles forneciam essas certidões. E na certidão precisa vir os dados pessoais do aluno, claro, obviamente, né? Os anos de estudo, que vem logo abaixo ali nessa certidão fornecida pela escola, e ao final, aí que vem o detalhe. Ao final, eles precisam colocar, se eles não quiserem colocar o fornecimento dessa contrapartida, que é alimentação, alojamento, água, luz e etc., né? Almoço, janta, etc., eles constam apenas, simplesmente, como constavam nas primeiras declarações. Certifico que no período acima o aluno conta com tempo líquido de X dias. Ao final, somente isso. Por quê? Em alguns certificados está vindo diferente. Eles tiveram outras orientações, então precisa de conversar, de automaticamente vocês terão que convencê-los a não colocar coisas como estudo foi gratuito, não tem contrapartida, não possui recolhimento, né? Não possui o recolhimento do INSS e não é reconhecido como serviço público e que nada consta sobre fornecimento de contrapartida. Isso aí é onde o juiz está pegando e indeferindo, havendo esse indeferimento para cada um dos senhores, certo? Mas isso aí também, se houver essas manifestações, se for constado isso aí, também não, isso aí não vem anular totalmente o certificado. Aí vocês precisarão comprovar
com maiores provas, né, que realmente existiu a contrapartida. Mas, se puder vir sem esses dados, seria melhor, porque isso aí já induz o juiz já vem induzido sobre isso aí, e aí cabe uma conversa específica, cabe a declaração de professores, declaração de aluno, declaração de funcionários, comprovando que naquela data, naquele período, o aluno estudou e que o aluno recebeu as contrapartidas de alimentação, almoço, janta, café, a roupa lavada, água, luz, certo? E que em prol disso aí, ele estudava de manhã, alguns, e outros e trabalhavam na parte da tarde, prestavam serviço técnico na parte da tarde. Outros estudavam na parte da tarde e prestavam serviço técnico na parte da manhã. E as contrapartidas seria tudo isso que nós falamos: alimentação, moradia, roupa lavada e etc. Né? Então, quanto a isso aí, seria mais tranquilo. Agora, de posse de toda essa documentação, você vai juntar ainda mais, né? O diploma da escola agrícola, né? Diploma que você formou, da sua formatura, o histórico escolar, contando todas as matérias e os horários de aula, né? E, de posse disso aí, você irá dar entrada no INSS. O próprio aluno vai dar entrada no INSS. Não necessita de advogado. Você vai agendar através do 135 do INSS um horário, o dia, horário e data para que você possa estar lá levando a documentação para solicitar a sua averbação da contagem de tempo de serviço referente a estudos industriais, certo? A esse estudo industrial. Entendeu? Automaticamente, algumas unidades do INSS, ou a maioria, como vocês já sabem, irão indeferir. Eles irão indeferir por quê? Eles irão indeferir com base no decreto que eu já passei para vocês no início, que é o decreto número 4.073, de janeiro de 1942, que ele prevê apenas para as escolas federais, que possuem contribuição, que contribuem com o INSS e remuneram os alunos. Mas nós vamos pedir equiparação na justiça, né? Através desse decreto também nós vamos usar o decreto para equiparar, porque as nossas condições, elas foram análogas às escolas federais, certo? Com a contrapartida, né? Precisamos apresentar a contrapartida, certo? Aí, de posse de toda essa documentação, né, nós damos entrada, provavelmente, alguns pode dar sorte e ser deferido, mas 99% é que vão indeferir, com base nesse decreto-lei federal, certo? Indeferindo, aí sim, vocês receberão a carta de comunicação do indeferimento do INSS. Isso aí é em aproximadamente 45 dias, mais ou menos. Vocês receberão essa carta, deferindo ou indeferindo. Indeferindo, aí sim, aí vocês vão procurar o profissional, né, da área, que é o advogado, trabalhista ou previdenciário, para dar entrada, né, judicialmente, certo? Mas, automaticamente, eu ainda vou mais além para orientar os alunos. Não é necessário, em primeira instância, você contratar o serviço de um advogado, mas seria bom porque ele é um técnico, é uma pessoa específica que vai te orientar, vai entrar com a documentação correta, porque é uma causa complicada. Então é melhor que você contrate um advogado trabalhista e que milita também na área previdenciária, porque ele vai gastar essas duas teorias aí, essas duas normas. Ele tem que ter conhecimento dentro da área trabalhista e previdenciária para estar ajuizando esta sua ação. Então, através disso aí, você vai ajuizar a ação. Essa ação, ela poderá ser ajuizada por ser uma entidade federal, o INSS, ela tem que ser ajuizada primeiramente na instância, né, na Justiça Federal.
Mas existe algumas cidades que não possuem a justiça estadual, federal, né? Não possui a justiça federal, mas possui a justiça estadual. A justiça estadual, neste caso, né, ela é competente para poder receber a ação. Então ela poderá ser movida nas cidades onde não existe justiça federal, poderá ser movida na justiça estadual. Mas onde existe a justiça federal, ela será movida única e exclusivamente na justiça federal. Especificamente, né, será movida no juizado especial, que é uma causa mais rápida, certo? É uma coisa mais rápida, que vocês terão uma solução mais rápida, né? E automaticamente, comprovando todas essas situações, a contrapartida, e que a situação ela é idêntica à da lei federal, né, a do decreto federal número 4.073 de 42, que teve todos os trâmites, que você trabalhou da mesma forma, estudou da mesma forma, teve a mesma carga horária, não há de que se falar em indeferimento. Consequentemente, será deferido, né? Mas logo após a comprovação. Alguns juízes podem entenderem que não, né? Mas com a primeira premissa, né, de que colocou lá a contrapartida e não pegou aquele requerimento na escola falando, né, que automaticamente você não teria direito a essas qualificações, não teria direito à contrapartida, não foi visto que havia contrapartida na escola, não havia fornecimento de alimentação, não havia fornecimento de água, de luz, de alojamento, né? Aí fica difícil, mas tem que comprovar a contrapartida. Falou, meu irmão? Aí tá aí algumas dúvidas, né, que foram sanadas e que a gente vê que o aluno tem essas dúvidas. Então, resumindo, primeiro, você vai reunir a documentação, né, a documentação específica, né, para isso, né, toda a documentação que seria a certidão da escola, né, o seu histórico escolar e o seu diploma e da entrada no INSS. Ele vai indeferir. Indeferindo, você vai procurar o profissional, né, o advogado, e vai entrar com ação na Justiça Federal na cidade onde existir Justiça Federal. Onde não existir, você pode entrar na esfera estadual mesmo, certo? E aí você vai aguardar a sua contagem, que seria aproximadamente 3 anos de serviço, que já é uma contagem muito boa, né? Então isso aí não terá dúvida. Qualquer dúvida nós estamos aí para saná-las para vocês. Agora, uma coisa também que a gente está vendo muita dúvida aí nos alunos, né, e a gente está vendo muita dúvida, a gente está vendo comentários, seria quanto ao tempo de exército. O tempo de exército, quando a pessoa vai requerer esse tempo de exército, também não há necessidade de advogado, certo? Não há necessidade de requerer um advogado. É só você procurar também, agendar no INSS, procurar o agendamento no 135 e levar o seu certificado de reservista lá, porque no verso do certificado já consta o tempo de serviço. Basta apenas dar entrada no INSS com esse tempo de serviço. O tempo será averbado automaticamente, sem estresse. Esse aí não tem estresse não. Então é o próprio militar, né? A própria pessoa que prestou o serviço militar com o seu certificado de reservista, que já consta no seu verso lá, inclusive o tempo de serviço, né? Alguns constam 5 meses e 22 dias, outros constam mais tempo, né? Mas isso aí é tranquilo. É só levar o certificado e automaticamente o INSS vai averbar para você e já vai constar lá no seu CNIS. O CNIS é onde está todo o seu tempo de trabalho durante toda a sua vida. Então vai constar lá no seu CNIS aí já esse tempo de serviço prestado ao serviço militar, certo? Então não tem dúvida, né? Quero agradecer a todos pela satisfação de estar aí ouvindo essa explanação
né? E desejo a todos que todos consigam automaticamente averbar seus tempos de serviço. Isso não é favor, não. É simplesmente que você vai ter e vai fazer para você. Isso é como todo teor de justiça. Vai fazer justiça a cada um de vocês que estudou na Escola Agrícola Estadual. Um abraço a todos.